Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro-Negra. Nesse vídeo nós vamos dar sequência aqui ao linha de passe. A gente tá vendo aqui o debate deles no pós-jogo aí. Flamengo venceu aí o Vélez na Argentina 4-0. Grande exibição do time, não vi ninguém jogando mal. Realmente foi absurdo. Então vamos trocar de janela aqui. E pedindo já pra você se inscrever no canal, como você pode ver ali em cima, rumo aos 2.000 inscritos. E eu conto com você se inscrevendo aí pra ajudar a gente a crescer cada vez mais. Deixe sempre comentário aí sobre o que você tá vendo no vídeo. Então me diz só de que cidade e que estado você é. Quando se inscrever, aciona o sininho. E é isso aí. Like no vídeo, se inscreva no canal. 3, 2, 1, lau. Eles têm motivo. Cara, mas isso que o Calçade tá falando, eu vou te dizer. E o Eugênio teve lá também, né, com o jogo do Estudiantes nas quartas de final. Eu tive nas oitavas. É incrível, né? É incrível, porque mesmo com outros times, né, e tudo bem, ali naquela altura, nas oitavas, você ainda tinha o River Plate jogando ali contra o Vélez. Mas mesmo naquele momento, com outros times disputando Libertadores, era muito Boca e River. Mas é sempre, muito né? Boca e River. É o que domina o noticiário. E a competição sul-americana, ela, naquele caso, ficava meio em segundo plano. Só por ter estado lá, me lembrei agora de... já falei isso no Sport Center. Quando terminou o jogo lá do Atlético com os Estudiantes, a gente conversando com o pessoal da equipe, os argentinos da equipe, a gente perguntou para o Nico, que era o nosso produtor argentino lá. E aí, dá para o Vélez contra o Flamengo? E ele respondeu, não dá para ninguém contra o Flamengo. Não dá para o Vélez de jeito nenhum e não dá para mais ninguém na América do Sul contra o Flamengo pelo elenco que o Flamengo formou. Eu tava vendo na ESPN também, no ESPN FC, o Mancuso falar que ele trabalha na ESPN lá como comentarista. E aí ele tava falando, cara, que ele é comentarista do Campeonato Brasileiro na Argentina, que é transmitido lá na Argentina, e ele falou que a galera lá assiste o Campeonato Brasileiro felizona, amarradona, que faz um sucesso absurdo lá. Ele falou, todo mundo vê, é sucesso aqui, o pessoal sabe como estão os times e etc. É o Zinho, o comentaristazinho, que estava junto com o Mancuso, tem que sempre tomar cuidado. Como falou que aconteceu realmente, ele viu isso comprovado, que ele pegou um táxi, o cara viu o logo da ESPN, percebeu que era brasileiro, ele falou, pô, ele nem me reconheceu como ex-jogador, mas já veio perguntando sobre o Flamengo, sobre o quanto o Dorival mudou o time, que o time tava jogando bem, que o Pedro tava fazendo gols, então o pessoal lá tá realmente assistindo o futebol brasileiro, tá sabendo legal. Que não dava pro Vélez, a gente já percebeu, né? Será que vai dar para alguém? Eu, assim, tô tentando buscar assim, as coisas que o Flamengo tem que se priorizar de agora até a final da Libertadores, como, por exemplo, eu tô pensando muito nessa questão da finalização do Gabigol, porque eu concordo com vocês que ele jogou muito bem, porém, eu acho que uma das prioridades tem que ser recuperar a confiança desse jogador. Na finalização também, como finalizador. Só na finalização, o resto tá tudo bem. Como letal que já foi. Para a gente voltar nesse assunto, claro. Deixa eu só te interromper, porque nós temos nesse momento Marcos Braz ao vivo com Pedro Henrique Torre e com o Zinho. Quer dizer, o nosso time continua trabalhando lá no Amalfitani, na Argentina. Tu viu o cuidado dele? E com o Zinho, que ele poderia falar que o Marcos Braz está com o nosso amigo fulano de tal e com o Zinho. Se ele não tiver cuidado, tá com o Zinho é foda. Sejam bem-vindos, cadê? Aparecendo, deixa eu ver se eles aparecem. Marcos, falou bastante antes. Ao vivo pra Argentina, olha lá. Não, vamos falar as coisas depois do jogo. Mas esse 4-0 aqui, o Vélez basicamente encaminha a vaga para a final. Vai falar. Você pode falar sobre isso? Como você pode segurar essa rapaziada para esse segundo jogo aí também, porque a euforia não subir tanto? Eu acho que tem que ter a consciência e saber que isso aqui é a Libertadores da América, né? É time argentino, é o time que desclassificou o River. É um grande time aqui da Argentina e da América do Sul. Mas é isso, eu acho que está bem encaminhado. Também a gente não pode pensar diferente, está bem encaminhada, mas tem que tratar com respeito, com profissionalismo, em função da história até do futebol argentino. Não, e assim, Marcos, em cima disso que você está falando, né, eu também acho que está bem encaminhado. Mas ainda é um momento de comemorar, né? Esse bom resultado. Vélez não perde aqui, não perdeu na fase de grupos e também nessa Libertadores por um placar tão elástico. Mas já dá para pensar num Campeonato Brasileiro, pela vantagem que tem do Dorival de repente inverter. Uma coisa que ele já deu entrevista coletiva, não dá para a gente perguntar para ele aqui. Mas você, né, pela tua liderança,
é uma possibilidade priorizar um Brasileirão com esse time que tem jogado a Libertadores? Não sei se é uma possibilidade, mas é uma probabilidade. Até porque a gente só tem mais um jogo na Libertadores, que vai correndo sábado que vem, na quarta-feira. E o Dorival sabe aqui qual é o desejo de todos nós aqui. É a gente disputar se possível, disputar as 3 competições de uma maneira contundente para que se chegue nos resultados que a gente entende. A gente já tem, só está faltando um jogo na Libertadores. E eu acho que agora é atrás do brasileiro aí. Lógico, ainda tem um São Paulo no dia 14. Eu sempre digo isso, tem a história de São Paulo, a força de São Paulo, a gente não pode brincar com isso. Mas eu acho que o grande campeonato que a gente tem que correr atrás até o final agora é o Campeonato Brasileiro, e isso com certeza será feito. Assim. Eu sempre tenho a oportunidade para falar, eu sou um eterno otimista em relação ao Campeonato Brasileiro. Em 2009 era vice-presidente, Palmeiras estava com 13 pontos na frente. Em 2020... Sempre falo isso pra vocês, quem viu 2009 não fica com medo dessa distância aí. É perfeitamente capaz. E o Palmeiras não precisa ficar perdendo partida. É só começar a empatar e o Flamengo vencer. Só isso. A gente tá aqui fazendo gesto, né? Pra não atrapalhar. Vai ser manchete em todos os lugares. O Marcos Braz acaba de responder o que nós estávamos aqui, né, em dúvida, debatendo, o que o Dorival elegantemente respondeu de uma outra maneira, com todas as letras, até porque não tem como negar uma resposta veemente a um cara como o Zinho, que representa na história do Flamengo. Parabéns ao Zinho e ao Pedro Henrique Torre pela reportagem, né? E que estão fazendo a pergunta... Deve ser manchete tudo quanto é lugar agora. Ao vivo. Então, assim, o Marcos Braz diz com todas as letras, né? O Flamengo passa a priorizar o Campeonato Brasileiro nesse próximo recorte. É isso. Foi o que ele falou, né? Ele usou um outro termo, falou passa a ser o grande... E é claro que ele não está dizendo que o Brasileiro é maior do que a Libertadores, mas ele falou alguma coisa de passa a ser o grande objetivo, a grande meta, o grande... Porque ele considera, né, que as coisas estão muito bem encaminhadas, como de fato estão nos mata-matas. Eu entendo completamente essa avaliação do Marcos Braz. Eu concordo até com a avaliação e me parece, porque aí você tem aquela coisa, né, do tamanho do técnico, do cara que chegou, do quanto esse técnico pode tomar as decisões sozinho, não me parece o caso no Flamengo. Então, na hora que a gente ouve o Marcos Braz falando dessa maneira, a impressão que dá é que essa inversão de fato pode acontecer a partir daqui. É claro que sempre tem aquela coisa, né? Acabou de jogar, hoje é quarta-feira, tem o jogo, o Flamengo joga no... mas é no sábado ou no domingo? Agora eu não me lembro, sinceramente. Domingo, 11 da manhã. É domingo, não? É no domingo? Eu não tenho certeza, sinceramente, se é no sábado. Acho que é no domingo. Mas se for no domingo, acho que aí ainda maior a possibilidade domingo, 11 da manhã. Pronto, que é a inversão. Quase no sábado. Que domingo 11 da manhã já é uma outra história, né? No Rio de Janeiro e tal, enfim, tem uma questão física ali que acaba exigindo dos jogadores. Mas eu não ficaria surpreso depois dessa declaração do Marcos Braz se essa inversão se desse já a partir do final de semana. E eu acho o seguinte, assim, o futebol brasileiro amadureceu nesse sentido, porque anos atrás a gente olhava para a Libertadores, independentemente de resultado, de dificuldade, e a dificuldade era maior, né? Mas enfim, independentemente de qualquer coisa, a Libertadores está ali colocada num pedestal e com a Libertadores não se mexe, independentemente da situação. Aí um dia eu estava envolvido numa transmissão de semifinal de Liga dos Campeões. Schalke 04 e Manchester United, em 2011, em loco. Então nós fomos fazer jogo de ida na Alemanha, jogo de volta na Inglaterra e tinha uma rodada do Campeonato Inglês no meio do caminho. O Manchester United vence o Schalke 04, então de Manuel Neuer, era o goleiro, por 2-0 na Alemanha. O que acontece? Alex Ferguson escala todo o time titular no final de semana, no Campeonato Inglês, e o jogo da volta... ele coloca absolutamente reserva. Eu olhei ali e falei, nossa, assim, caramba, Champions League, semifinal, um cara pesado como o Ferguson, escalar o time e detalhe, foi 4-1 para o time reserva do Manchester no Old Trafford contra o time titular do Schalke na volta. Então, eu acho que, assim, para trazer de 2011 para cá, um certo amadurecimento do futebol brasileiro, nesse sentido, de saber olhar e entender cada situação e até a importância do Campeonato Brasileiro, muitas vezes maltratado por muitos técnicos e dirigentes aqui.
E considerando a força, porque acho que é isso também. Se o Flamengo tivesse um time reserva que não é um time confiável, que não é um só de garotos. Aí é outra história. Então, isso também pesa muito na hora do Marcos Braz falar o que ele está falando, porque ele sabe que se ele inverter, o time que eventualmente passa a jogar as Copas agora, se é que isso vai acontecer de fato, mas a frase dele dá essa impressão, é um time completamente confiável, não é um time com tanto brilho, com tanta qualidade, com tanta técnica, mas é um time que, para manutenção das vantagens obtidas nos primeiros jogos, reforçado. Porque agora o Garro já está suspensos. jogando, o Varela está chegando. Então, assim, ainda é um time em relação ao que vinha jogando que ganha 2 reforços estrangeiros. Eu achei que você ia falar reforçado pelos desfalques. Não, reforçado também tem isso, mas isso é muito pontual. Estou colocando a médio e longo prazo. Esse time considerado reserva, porque acho que esses que estão chegando agora não entram no time titular. Então, o Varela na direita, o Pulga no meio-campo, eles entram para reforçar esse time considerado reserva. E pensando em Libertadores, são jogadores internacionais. Tem aquela velha história de falar o idioma e tal, não sei o quê. Se for a opção do Flamengo. Porque eu acho que os 2 discursos, eles preservam muito isso, né? Tanto o Braz quanto o Dorival. É Libertadores. A gente tem que ter muito cuidado com Libertadores. Só que na sequência do Dorival, ele preserva isso. Na sequência do Marcos Braz, mas tem o brasileiro. E eu acho que você botar no tabuleiro, olha aqui, quais são as situações? A gente priorizava até aqui as Copas, porque no brasileiro está mais difícil, e a gente está perto das Copas. Poxa, tivemos bons resultados nos jogos de ida das Copas. Vamos focar onde? Colocar nossa força maior aonde? Tem uma possibilidade de título no brasileiro. É uma coisa que não precisa ser colocada com drama. Eu, no domingo passado, a gente estava aqui, né, UB, né? E eu falei, cara, mas Libertadores é uma competição difícil, que às vezes é traiçoeira. O João Guilherme fala muito isso, né? E ela é traiçoeira, ela surpreende e tal. Só que esse cenário que a gente tem hoje de Libertadores... não é traiçoeiro. Não permite essa interpretação. Você tem 4 gols de vantagem e vai jogar no Maracanã contra um adversário que nitidamente é inferior. Então, o que já está abatido psicologicamente. O que talvez possa um pouquinho influenciar aquilo que eu falei no começo, quando a gente começou a discutir isso, que é a semifinal da Copa do Brasil. Porque se você não considera que a semifinal da Copa do Brasil também está muito encaminhada... Está muito encaminhada, mas não tanto quanto essa. Não está tanto, não tem dúvida nenhuma. Uma está resolvida, a outra... A outra quantos por cento? Quantos por cento? Qual é o problema do São Paulo disso? classificar? Do Flamengo... Do Flamengo classificar na final Copa do Brasil? Percentual. 90, 95, 90%. Então poupa 90% do time titular. Futebol não é matemática. O problema eu acho que é esse, assim, se você... Porque aí tem aquela coisa que o Calçado sempre fala, que é verdade, 100%. Que você tem que manter... Porque não adianta você dizer, eu vou escalar todos os titulares nesse fim de semana, vou poupar no meio de semana contra o Vélez, porque aí depois você tem um final de semana, você vai fazer o quê? Você vai poupar de novo para voltar com os titulares no meio de semana. Essa operação de ir e vir. Né? Então tem um pouco dessa operação, talvez isso mexa um pouco ali com as decisões. Agora, quando a gente tem duas... Porque foram 2 entrevistas bem diversas, eu acho. Assim. Uma dando a indicação de que vai continuar tudo igual, a do Dorival, e a outra dando a indicação de que existe um desejo de inverter essa coisa. Em geral, a do Dorival tende a ser a mais diplomática, aquela mais, né, que a gente pode dizer, aquilo ali é um discurso meio pronto que é o padrão, vamos dizer, para essas situações. Até porque, vamos colocar assim, o cara acabou de sair do jogo, está concentrado, está focado naquela partida, nas estratégias daquela partida, na administração do vestiário, aí sai, já tem que pensar a estratégia... Calma. Acho que na cabeça dele ele tá muito focado no que está definido. Então, mas a do Brasil tende a ser mais real, até porque é mais surpreendente ele falar do jeito que ele falou. Porque ele não estava tão envolvido assim no campo. O Dorival estava focado no campo. Mas peraí, mudar a estratégia? Não estou nem pensando nisso. Peraí, vamos sentar. Amanhã senta, reunião. Vamos colocar no tabuleiro que tem aqui. Aí eu acho que tem a grande questão. Quem tem a caneta? Quando o Dorival poupou jogadores contra o Palmeiras, nós discordamos, a lembrar, não sei qual foi a sua opinião, antes, né? E depois,
A gente fala, pode ter sido uma decisão institucional. Eu acho que deveria entrar com o time titular ali. Que era para Pode mim ter sido uma decisão jogo institucional. E a decisivo. gente respeita a decisão institucional. Naquele momento, uma diferença maior de pontos. Eu achava a Libertadores e a Copa do Brasil administráveis. E o campeonato mais difícil contra o único favorito, até o momento o único favorito, Palmeiras, do Campeonato Brasileiro, por conta da diferença de pontos e do futebol que costuma jogar, exigia que o Flamengo fosse lá e ainda tinha o tempero, que não é qualquer tempero, não, o tempero do nível mais alto, aquele que o Jean tem, aquelas trufas que ele comprou quando vai na Europa. Temperos trufados de George. Nível muito alto, da rivalidade principal do futebol brasileiro. E quando a gente pensa até em Libertadores, eu vou um pouco mais além, eu sei que os argentinos não sentem isso, os chilenos não, os uruguaios, a principal rivalidade do continente hoje, porque são os dois principais candidatos a ganharem a Libertadores, eram antes do campeonato junto com o Atlético, agora continuam sendo, né? Um está na final, o outro tem um jogo muito duro, então um é bicampeão da Libertadores, outro ganhou em 2019, mas ganhou o Campeonato Brasileiro, e o outro quer o Brasileiro. Estão protagonistas do continente, os maiores protagonistas dos últimos anos de maneira indiscutível. E outras rivalidades mais que aconteceram, situações, discussões. Resumindo, o tempero está perfeito ali. Então você tinha que ter colocado o time titular. Eu acho isso. Não colocou o time titular. A gente achou, pode ser uma decisão institucional. Respeitamos. Agora não tem uma decisão institucional. Agora não tem mais. Agora é uma escolha. E cabe a gestão... eu acho que a declaração vir do Marcos Braz desse jeito é uma decisão institucional. Não, tanto que ele fala, o Dorival sabe o que nós queremos. É verdade. Antes a gente achava que... Estou entendendo aqui. Que tinham conversado... Não existe uma decisão institucional no sentido de poupar no brasileiro. Mandando priorizar a Copa do Brasil, as Copas das O que você quer dizer perfeito, é que assim, o que aconteceu foi uma decisão do Dorival. A gente achava, a gente não sabia. A gente não sabia. Talvez até tenha sido uma conversa do Marcos Braz, não estou dizendo que não foi com o Dorival, e tomaram uma decisão institucional. Agora, se aquela decisão foi tomada, ela mudou. Se havia decisão. A gente não sabe se havia ou não havia. Então, desse momento em diante, o que vale é o quê? A administração da temporada. E a temporada se apresenta de um jeito em que você tem que levar o brasileiro do jeito mais a ferro e fogo possível, a não ser que isso em algum momento vai interferir na sequência da Libertadores. Mas agora parece, entendi o que você falou. Que é só a final, no caso. Agora parece haver uma decisão, uma preferência institucional. Agora poupou, a gente sabe que não foi porque o clube decidiu. Isso, acho que assim, a frase do Marcos Braz, acho que deixa claro que agora existe ali, pelo menos uma visão dele. Eu não sei se a gente pode chamar de institucional, porque isso pode até eventualmente envolver presidente também, mas em geral o Braz é o cara do futebol. Não, ele fala e é pelo o cara que clube, deveria tomar as decisões relacionadas ao futebol. Agora está na mão do Dorival. É que assim, no Flamengo você sabe que você tem muitas vezes você tem divergências. Não, mas se o diretor de futebol fala pelo futebol do clube, aí eu acho que... No caso, vice de futebol. Vice de futebol. Então, ele tem autoridade eu acho que a hora que ele fala assim, ele está indicando uma decisão institucional. E também acho que se, no caso, até porque assim, não foi só a gente que discordou, não vou nem dizer criticou, mas que discordou da decisão da escalação do jogo contra o Palmeiras. Eu vi muita gente discordando e achando que o Flamengo, inclusive muitos torcedores, achando que o Flamengo deveria ter jogado com os titulares. E se tivesse sido uma decisão institucional, eu acho até que teria faltado deixar isso claro. Não precisa dizer assim, não, a diretoria mandou. Falar, a gente numa conversa dá pra dizer, né? Com a direção, você tem como dizer isso de uma maneira delicada. E isso não foi feito em momento algum pelo Dorival. Então, acho que, de fato, deve ter sido uma decisão da comissão técnica. Vamos ver se as coisas continuarão sendo decididas pela comissão técnica nesse aspecto. E é bom deixar claro, não tem problema nenhum. Claro. O clube, como instituição, resolveu. Olha, a gente quer brigar. E só uma coisa, o Palmeiras joga no sábado, né? Cara, eu de verdade, na hora, eu fingi que não tava, mas fiquei meio puto com essa escalação do Flamengo contra o Palmeiras. Depois o Dorival explicou qual foi o ponto dele, que era a questão da grama sintética. Talvez, ele de repente, vamos lá, ele colocou os jogadores principais contra o Palmeiras naquela grama sintética de novo, não respeitou. De repente, poderia ter conseguido talvez até um resultado positivo, mas aí, de repente, no jogo contra o Botafogo não teria um resultado positivo, teria jogadores lesionados, teria uma derrota ali, etc. Então, a gente realmente não tem como prever o que aconteceria realmente caso colocasse os principais jogadores contra o Palmeiras. Eu sei que o time fez um primeiro tempo muito bom. Eu acho que a falha naquela partida ali, hoje, eu penso que a falha foi
demorar a fazer a alteração. Porque a gente sabia que o Palmeiras viria para cima no segundo tempo para buscar o resultado. Então eu acho que já devia voltar no segundo tempo já com as alterações feitas para poder povoar mais o meio do campo. Já teria botado de virada Everton Ribeiro e Arrascaeta. Talvez o Pedro no ataque para segurar a bola lá e prejudicar e fazer com que eles ficassem preocupados com a marcação dos nossos jogadores. Mas o Dorival demorou. Quando ele pensou em mexer, o Palmeiras já estava dominando há muito tempo, o gol dele já estava maduro, acabaram realmente empatando a partida. O Flamengo saberá no domingo Entrará em campo sabendo o resultado do Palmeiras e o que Bragantino. aconteceu em Bragança. Saberá no domingo. É muito legal porque... Que temporada, né? Com toda a maluquice do futebol brasileiro, todos os problemas de calendário, a coisa abreviada até porque vai acabar no meio de novembro graças à Copa do Mundo, todos os problemas que a gente tem aqui. Não, e essa tá muito boa em vários aspectos, inclusive no do público, né? O que a gente tem visto de público no Campeonato Brasileiro, até mesmo de times que estão ali, né? E temporada, se for falar em Flamengo, com uma possibilidade de 3 títulos, né? Dos 3 maiores títulos do calendário. É uma possibilidade. Estão os 3 aí na mesa. Não, 2 finais muito próximas. Mas é o único time que tem essa possibilidade hoje. E certamente favorito nessas finais. E a questão é mais o brasileiro. Por isso que a gente entende o que o Braz está falando. Nós temos uma imagem que é muito legal, né, que é a imagem do segundo gol. Para a gente voltar a mostrar o que o Flamengo fez nessa noite, os 4-0 para cima do Vélez Sarsfield, porque é uma jogada em que o quarteto de ataque participa. E falou-se tanto em 2019, no quarteto de ataque, que não tinha o Pedro, mas tinha o Bruno Henrique. E o quarteto que segue com o trio, que de uma maneira diferente, mas segue trabalhando muito bem, né? Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol. Veja só, a bola vai passar por todos eles. E aí tem um tapa na bola do Gabigol que é de futevôlei. Não é isso? O gramado tá ruim pelo chão? Então toma essa... Aliás, o Djalma... Toma essa bolinha. Aliás, ó, esse cara é um capítulo à parte. Então, o João Gomes... ele não faz parte do quarteto, A gente não pode terminar o programa sem citar o nome João Gomes. Concordo. Eu falei no começo, no destaque de 3 jogadores, inclusive coloquei o João Gomes, que achei que fez uma partida enorme. Essa bola chega ao quarteto graças ao João Gomes. Mas, de fato, eu lembrei do Djalma, né, nessa hora, porque o Djalma falava no começo da tarde justamente disso. Se não dá por baixo, se o gramado tá tão ruim assim, levanta. Um jeito é você jogar por cima. E essa daí não é jogar por cima, não é a levantada na área, não é um chuveirinho, não é nem mesmo um cruzamento, né? Foi um passe pelo alto do Gabigol. E como esse quarteto consegue envolver a defesa, que o Pedro, o Everton Ribeiro aparece livre na entrada da pequena área. Sozinho. É inimaginável um time que está construindo uma jogada de ataque encontrar esse espaço de finalização, porque ali tem que estar o zagueiro. Não tinha nenhum dos zagueiros. Por que não tinha? Primeiro, porque é uma defesa que se desorganiza, mas principalmente porque a troca de passes em velocidade, com movimentação, com inversão de posicionamento, iludiu a marcação. Quando ele dá o passe para o meio, ele já entra. E aí tem os 2 passes, acho os 2 passes espetaculares. O passe para o Gabigol e a assistência do Gabigol. E os 2 de primeira. De primeira pelo alto. Dando velocidade e agilidade. Parece um bobinho de nível muito alto. Ali a defesa do Vélez. Com todo respeito, ó. Se algum torcedor do Vélez vendo a gente, não é uma provocação, mas parecia mesmo um bobinho. Mas então, já que a gente tocou no assunto, é impressionante. O João Gomes foi o dono do meio-campo hoje. O dono do meio-campo. O jogador do desarme e da chegada à frente. A gente viu o Calçado falando ali do Arrascaeta caindo muito pela direita hoje, né? Fechando ali, se aproximando do área. É uma possibilidade. Estão os 3 aí na mesa. Não, 2 finais muito próximas. Mas é o único time que tem essa possibilidade hoje. E certamente favorito nessas finais. E a questão é mais o brasileiro. Por isso que a gente entende o que o Braz está falando. Bom, vou ficando por aqui, para esse vídeo também não se estender tanto, depois eu faço uma outra parte. O que você achou do que o Marcos Braz falou, que agora o Flamengo vai atrás do brasileiro? Bom, a gente está realmente encaminhado nas Copas, e aí a gente, de repente, eu acho que talvez seja bacana começar a botar um time mais forte para disputar o brasileiro e tentar diminuir mais essa vantagem do Palmeiras aí. Mas queria saber o que você acha.
Vamos trocar de janela aqui, lembrando de te pedir para se inscrever no canal, como eu já pedi várias vezes. Estamos indo rumo aos 2.000 inscritos, os primeiros 2.000 do canal, conto com você. Deixe comentários aí sobre o vídeo, ou então me diz só de que cidade e que estado você é. E é isso aí, vou ficando por aqui. Grande abraço para todo mundo, fique todo mundo na paz e fui.